Olá, olá, estamos com mais um programa Saúde em Movimento aqui pela TV Galega. Quero que você seja muito bem-vindo, tenho certeza que hoje o assunto vai ser muito legal, sabe por quê? Sabe qual é a nossa pauta hoje? Supermães modernas. Como manter o equilíbrio? Mês de maio, né? Então foi o mês das mães, é o mês das mães, né? As mães é todos os dias, assim como dos pais, mas sempre tem aquele momento pra gente lembrar. E eu trouxe 3 supermães, 4, porque eu vou me incluir, porque eu também acho e sou uma supermãe. Nós vamos dividir o nosso dia a dia, o que a gente faz, a idade dos nossos filhos, como é que a gente gerencia essa vida de trabalhar fora, de empreender, a falta de tempo, né? Essa educação diferente e nova que nós temos aqui. Mas antes disso, eu quero agradecer o nosso patrocinador, o Espaço Doctor, né, que é uma evolução em relação a consultórios em Blumenau. O Espaço Doctor, ele fica localizado lá no Siso e ele é um centro integrado, né, então onde você consegue alugar consultórios sendo profissional da área da saúde e tem toda uma qualidade, uma estrutura. Então é algo muito diferenciado. Você, profissional da saúde, que não tem o seu consultório ou gostaria de atender em várias cidades e ter toda uma estrutura, é um ótimo espaço, né, então procurem lá. Também quero agradecer a Centro Valora, a Centro Físio e o nosso local muito legal que nos patrocina em relação à decoração, né? Que é o espaço ali do Duca Móveis, né? Que tem tantas coisas muito bonitas, certo? Então, agora, mês de maio, então muitas mães comemoraram essa data com as suas famílias e nós esperamos o finalzinho dele para falar sobre esse mês tão especial. E eu trouxe 3 convidadas muito, muito, muito especiais, tenho certeza que vai... E diferentes. O dia a dia delas é bem diferente. Saímos do tradicional, né? Estamos aqui hoje com a Simone, com a Nayara, estamos também com a Karine, né? E eu gostaria, então, vou começar pela Nayara, queria que vocês se apresentassem. As pessoas conhecerem um pouquinho de você, quem você é, o que você faz, quantos filhos você tem, qual é a idade deles, fala um pouquinho. Então, meu nome é Nayara, eu sou farmacêutica e empresária há um tempinho já. Tenho 2 filhos humanos, tenho um que é um anjinho, que eu perdi a primeira gestação, mas considero também. Tenho 2 filhos cachorros e 2 gatos. Nossa, a família é grande. A família é grande. A gente fala muito hoje, né? Mães de filhos humanos, mãe de planta, mãe de pet, né? De planta eu sou um desastre, mas... Também tem muitas pessoas que se mexem aí, né? Exigem mais cuidado, né? E a idade deles, qual é dos teus filhos? O Pedro tem 2 anos e 8 meses e a Eva fez 1 aninho. Olha, agora. Desafiador, né? Desafiador. E você, Karine, fala um pouquinho, quantos filhos você tem, quem você é? Primeiro, quem você é, né? Porque as mães são muito assim, né? Fala antigamente era foto 3x4 na carteira, hoje é o celular, né? Sempre os filhos primeiro, né? Então, o seu nome, o que você faz hoje, né? E aí, depois, quantos filhos tem? Certo. Eu sou a Karine, né? Eu tenho 31 anos, ou é 32? É 31, né? 31. A gente até esquece. Gente, é verdade. Então, eu tenho 36, esqueci. Eu tenho um ateliê de moda sustentável juntamente com a minha mãe, né? Minha mãe é minha sócia. E eu tenho 3 filhos, um de 8 anos, outro de 6 e um nenenzinho de 7 meses agora. Quem é mãe, tá em casa, já imaginou uma vida de cabeça para baixo. É isso aí. Né? A gente já sabe que o quanto é desafiador, né? Às vezes, assim, a gente ri muito, às vezes a gente chora, às vezes, né? Eu já imagino. E Simone, me conta um pouquinho sobre sua profissão, você, o que você faz, filhos, um pouquinho. Eu sou Simone, né? Mais conhecida popularmente como Mone Asman, né? Sou vocalista de uma banda de rock. Por mais que não pareça, eu sei. Mas tenho uma filha, a Clara, que tá com 1 ano, vai fazer 1 ano e 11 meses agora, uma fofura também, né? E sou empresária junto com meu esposo também no Casarão dos Sonhos. A minha ideia, minha prospecção é viver da música, né? Mas é um segmento um pouco complexo, que um dia a gente vai fazer um podcast só disso, pra falar sobre isso. Olha, eu gosto de músicas, né? O meu passado foi muito na música, dancei, muito, gosto muito de música. E eu também tenho 31 anos. A Karine falou, a gente esquece, né? E realmente, esses dias a gente foi numa entrevista, perguntaram a minha idade, eu disse 30. Daí eu cheguei em casa, mas eu não tenho 30, eu tenho 31. Olha. Então, eu sou a Joana Tomil,
Sou apresentadora do programa Saúde em Movimento, tenho a Centrofísio e a Centrovalória, eu tenho 2 filhos, um de 13 anos, que hoje faz 14. Ai, que legal! Feliz aniversário! E eu tenho também uma menina de 11 anos. E é desafiador, né, sobre isso que a gente vai conversar. E eu não tenho 30 e tantos anos, eu já tenho 42. Eu já tenho os 42, mas eu me sinto com 32, 31. Vou te dizer que a tua energia tá maior que a nossa. E eu me comporto como isso também, né? Me comporto, assim, eu me sinto uma jovem e curto muito com os meus filhos. Os de vocês, eles são menores, né? 1 ano e meio, 8, mais velho, né? Aqui também 2 anos e pouquinho. Mas quando eles crescem um pouco na adolescência, a gente começa a jogar as bolas, começa a brincar e é legal esse movimento. Acho que já começamos o nosso programa, né? Dando as dicas e de estar, né? Eu falo de vestir o boné. A gente tem muito aquela situação assim. E eu sempre falei muito isso. Que meu filho, mãe, você é uma chata, porque, né? Você tá educando, né? E aí eu digo, que bom, então eu tô fazendo meu papel de mãe. Se eu fosse querida, eu era tua amiga, né? Então não. E é uma verdade. Em muitos momentos. Só que em alguns momentos a gente tem que vestir o boné. O boné do melhor amigo. Do parceiro, né? O boné da amiga, da querida, de ser parceira, de brincar, não só de educar, né? Então, de jogar a bola, de rir muito. E é muito gostoso porque você sente aquele momento lá atrás que você já fez. E é boa essa energia, né? De estar junto, né? Gostaria de perguntar para você, Nay, você empreende no ramo dos pets ali, né? Eu quero depois que explique um pouquinho também. Mas você se preparou para ser mãe? Você preparou a sua vida toda? Deixou tudo esquematizadinho? Ou aconteceu? Tá. Eu sou muito sincera. É o que nós queremos, né? Eu nunca quis ser mãe. Nunca quis ser mãe. Mas eu passei por um momento que eu achei que estava doente, enfim, que eu não poderia ser. E aí eu pensei, querer é uma coisa, né? Não poder. E aí mudou a minha cabeça. Aí a gente se preparou, preparei a empresa. A gente sonhou, enfim, engravidei. Só que eu perdi o primeiro filho. Então eu tinha me preparado para aquela gestação. Aí me perdi. Aí perdi, né, o bebê. E aí depois eu pensei, bom, não é a hora, tal. E aí segui a vida. E aí aconteceu logo em seguida, assim, não deu nem 2 meses, eu engravidei de novo. Então, assim, me preparei e não, né? Então, e aí, então, mas claro, já tinha um tempo empreendendo, enfim, tinha uma equipe, então a gente, de certa forma, me preparei. Quando meu filho fez 1 ano, eu queria ter outro filho, eu sempre falei que ou eu ia ter nenhum, ou eu ia ter 2, né? Não queria, exatamente a minha história, porque eu sou filha única. Eu também, exatamente isso. Só que eu sou filha única na época que não tinha nada, né? Nem celular, nem internet, nada. Então, você ficava em casa sozinho brincando, ou era isso, sabe? Então, era muito ruim ser filha única, na minha opinião. Então, eu sempre dizia, ou eu vou ter 2 ou nenhum. Eu já era o contrário, eu não tinha irmãos, mas a minha casa sempre foi cheia de primos, sempre cheia de amigos. E eu sou da pessoa que eu preciso de gente. Eu odeio ficar sozinha. E lá em casa é um pouco conflitante, porque o meu marido, ele gosta disso. Né? Ele é capricorniano, né? Ele gosta de ficar sozinho. Ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de... Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, eu preciso de gente, eu preciso conversar, eu preciso. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu também preciso de pessoas. Sempre. Então, só que assim, quando meu filho fez 1 ano, 1 semana depois... eu já tava com o ciclo atrasado e tal, mas eu nem dei bola pra isso. Conversando com uma amiga, falei, meu Deus, olha só, a gente tá aqui conversando e eu tô há uns dias já com o meu ciclo atrasado, mas nem tenho tempo de pensar dela, o quê? Vai fazer agora. Tipo, tava quase 20 dias, assim, vai lá fazer um teste. Eu falei, capaz, nem fiz, e aí deu positivo. Então eu falei, tá. E tipo assim, não teve aquela coisa linda, né? Eu compro uma caixinha, mostro pro marido. Eu tava lá no banheiro fazendo, liguei pra ele, tu tá sentado, ele, por quê? Tu tá grávida? Eu falei, sim. Então assim, por mais que eu queria o segundo, mas eu não tava preparada. Sim. E aí eu passei por um processo um pouco difícil, assim, até eu aceitar essa segunda. Porque daí bateu essa coisa, tá? Mas... E aí a minha carreira tinha... tipo, subido de novo, assim, né? Eu era mãe e tal, mas você administra. Sim. E agora com 2?
E aí eu fiquei um pouco, assim, impactada. Eu fiquei perdida, assim, eu não sabia muito o que fazer. E eu acho que a minha sensação, eu tenho 2, né? E eu me programei pro primeiro, eu também perdi o primeiro, tá? Daí eu me programei, então, pra vir novamente o segundo. E a terceira, eu sempre me organizei com data, com período, melhor mês pra nascer por causa da empresa. Né? Eu vendia tintas, né? Então o verão vende muito, inverno menos. O meu primeiro filho eu organizei pra ser no mês da Copa, porque daí baixava o movimento da empresa. Nossa! Pra ver, né? Por isso que o que a gente quer é justamente isso, mãe moderna, né? Então, se eu podia me organizar, por que não? Né? Pode ser que não daria certo, mas deu, né? E eu sempre fui assim, e deu tudo certinho, né? Mas quando eu decidi ter a segunda filha, que era um objetivo, né? Ter 2, eu achava que tu tens um filho, e aí o segundo vai ser 1 mais 1, né? O trabalho que tens com 1 vai ser o dobro daquele, mas não é. A conta não é essa. 2 filhos não é 1 mais 1, né? É 3, né? Porque tem eles, a situação, e é bem aquilo que você falou, né? Quando um não precisa, o outro precisa. Quando o outro não precisa, os dois precisam. E o gerenciamento disso é diferente. Então, é algo assim que a gente precisa aprender a lidar, né? Mas, de novo, é muito bom. Nós estamos aqui justamente para falar sobre os desafios e as coisas boas, né? Mas eu, ao contrário de você, também você se preparou, mas um pouco mais, assim, um nível um pouco mais hard, assim. E você, com 3, me conta. Você se organizou no primeiro, no segundo não? Quem foi um susto? Como é que foi? Todos os 3 foram um susto. Ela gosta de emoções. Engravidei tomando anticoncepcional, né, dos 2 primeiros. O terceiro, não que ele foi planejado, mas eu já falei, né, porque os meus 2 filhos são filhos de um outro pai, né, que eu adoro ele, inclusive, nos damos muito bem. E o meu terceiro, né, eu já deixei claro pra ele não era pai ainda. E eu falei, olha, anticoncepcional não resolve para mim, né? Então a gente vai ter que tomar outros cuidados. Mas ele queria ser pai, apesar de já ter outros relacionamentos. Então, sim, não nos cuidamos. E aconteceu. Aconteceu, mas é óbvio, né, que a gente... O terceiro, aquele como susto. Assim, né? Meu Deus, 3 filhos. E quem é menino e quem é menina ali? Todos homens, todos meninos. Fala o nome deles, só para as pessoas entenderem melhor. É Vicente, o mais velho, Nicolas, o do meio, e Ravi, que é o nenenzinho. Mais novinho. E eu vou dizer que no terceiro que tudo se acalma. É sério? Não, mas isso não vai. Eu prefiro não tentar, sabe? Eu não quero essa dúvida. Porque eu sempre digo assim, que é muito perfeitinho, gente, Sim. Quem tá com um filho, presta atenção. Eu não vou estimular a não fazer o segundo, mas vocês precisam só observar uma coisa. O primeiro vem muito bonzinho, normalmente, né? Não é a regra, tá? Então pode piorar, né? Não é regra. O primeiro ele vem mais bonzinho, ele vem querido, ele vem tal e tal. Obediente. Então, tipo assim, poxa, eu quero um segundo assim. Aí o segundo vem a nível hard. É bem isso. E aí é teimoso, é mais exigente, é mais... Né? A atividade deles é... Não, eu não quero pecado, eu não quero ter mais um, porque eu sou a segunda. Eu sei o que eu fiz. Por isso! Eu tirei a paz da minha mãe. Eu entendi. Então eu vou ficar só com um. Só que, só um parênteses, mas ao mesmo tempo, o segundo, você já passou, porque o primeiro tu fica com medo. Tudo é novo, né? O segundo, gente, ele só vai. E aí tu consegue ficar mais assim, ó. Eu lembro que na minha primeira gestação eu ficava olhando o que tava, mesmo que não tinha assim como hoje, né? É difícil achar um site, conseguir entrar na internet, porque vocês são bem mais jovens do que eu, né? Mas eu tinha aquele livro do bebê e dizia o que estava se formando naquele mês, qual era o dedinho, o que estava acontecendo, né? O segundo eu não sei, eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. E a minha fez 1 ano. E os 9 meses do meu primeiro filho não chegava nunca. Sim. Meu Deus, eu dizia, gente, é filho de burro, vai ter 12 meses, 13 meses, não nasce essa criança. E o segundo, assim, parece que foi 3 meses, nasceu, né? Agora um pouquinho sobre você. Você tem uma banda de rock, né? Inclusive, gente, olha, recomendo demais. Fala o nome pra ele, só pra... É um pouco difícil, né? Pressure Gain o nome. Eu vim até com a camiseta para as pessoas saberem como se escreve. Pressure Gain. Assim, né? Pressure Gain. Isso, e eu tava no show, né? Agora há pouco tempo. Foi muito legal, um show estilo cinema. Gente, a gente reviveu, assim, uma época. Quando eu vi tocando Linda Mulher, eu já me sentei, né? Tinha não deu aquela pra ficar mulher, parado, né? Já tava lá assim, né? E era um show, assim, com todo mundo sentado nas mesas.
mesa, as pessoas mais... muito legal, É o tipo assim. de show que pais gostam. Isso. Comida, lugar pra Isso, sentar, uma boa é. bebida e música. E aí, claro, eu fui lá no finalzinho, que eu tenho 30 e tantos anos, né? Eu já tava dançando lá atrás, né? Porque eu já gosto, né? E aí eu falei pro meu filho onde eu tava, ele disse, mãe, você tá no lugar onde eu queria tanto estar. Por que você não me convidou? Ele dizia, né? Querido. Então, olha que bonitinho, quando eles são maiores, né? É, Ele dá toca, pra ele levar também tem uma junto, banda de sim. rock agora, legal. né? Na escola. Mas eu queria te perguntar sobre, você chegou a pensar, tenho ou não tenho a minha carreira, porque a gente sabe que no mundo artístico, né, viaja, volta, pode ser que vai ser um boom naquele momento, qual é a data, né, porque a gente está esperando algo sempre, né, a gente acredita, e não só acreditar do maior, mas já o que tem hoje nas rotinas, né, e é uma vida mais noturna, é uma vida de viagens, de treinos. Você esperou, imaginou, quis ser mãe? Fala um pouco sobre. Bom, eu nunca pensava assim, não quero ser, eu quero ser, não tinha assim. Sabia que provavelmente um dia aconteceria, porque o Jeff, né, que é o meu esposo, ele sempre quis ser pai. Até hoje ele quer ter 300 filhos, né? Eu falei, não sei se vai ser comigo, então. Mas, e eu tenho muita sorte de ter um marido muito parceiro, porque então, se eu for sair pra tocar, ele fica com ela e é a diversão dos dois, sabe? Não é uma obrigação, tipo, Não. você é a mãe, eu tô fazendo um favor pra ti. Ele sempre brinca, né, com a mãe dele. Não, o meu sonho era arrumar uma mulher que me sustentasse. Eu não tô conseguindo. Engraçado, né? O meu fala a mesma coisa, acho que eles são amigos, né? Olha. Estão andando muito juntos, né? É. E quando a Clarinha veio, foi num turbilhão assim. A gente já queria, claro, mas não me programei de nada. Tomava anticoncepcional, aí participei de uma palestra lá de saúde com o Dr. Marco Botelho. Ele falou muito sobre anticoncepcional. Eu disse, poxa, eu vou fazer uma limpa no meu organismo. Tá, beleza. Uma semana depois, eu acho. Eu digo, a Clarinha é fruto do Marco Botelho. Sim. Porque Se ela fosse É um um menino, sinal. ia ser Marco. ia ser. Era um sinal você estar Aham. naquela palestra. E né? aí, uma semana depois eu estava grávida, mas eu não sabia. Descobri 3 meses depois, fazendo esforço, tudo. Mas beleza, minha gravidez foi maravilhosa. Fiz show até a primeira semana do 9º mês, lá em Rio do Sul, assim, tava super gripada, um barrigão e fazendo show. Digo, a Clarinha ama a música, eu acho, porque ela viveu todos esses momentos ali dentro, né? E justamente nisso, a banda, a gente percorre um caminho já muito longo, de muitos anos, e a gente sempre espera uma oportunidade e tu tá preparado para chegar uma oportunidade, mas quando ela chega, tu muitas vezes não sabe o que fazer, né? E a banda, ela tava nesse momento, a gente quer música autoral, né, mostrar o nosso som, só que a gente precisa de um cara que vai produzir a gente e tal. E quando eu descobri que estava grávida, no meio disso, apareceu o Thiago de la Vega, que é o guitarrista mais rápido do mundo, fazendo uma proposta para gravar um álbum autoral nosso. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu tô grávida. Tenho que fazer um álbum com 10 músicas autorais, a gente tem que ir lá pra Caxias gravar depois, como é que vai ser, né? Aí, não sei se é um defeito ou uma qualidade minha, eu sempre digo, um problema por vez. Sou dessas também. Eu acho Então, que isso vamos é um por mantra de partes. mãe. Um problema por vez. Tô grávida agora, deixa ela nascer. Quando for pra gravar, a gente vai. Como vai ser, não sei. Mas aí, quando ela tinha 7 meses, daí eu fui pra Caxias, passei 10 dias longe de casa. Aí eu falei pro Jeff, vou fazer chamada de vídeo no primeiro dia ali, depois não vou fazer mais. Porque senão o meu emocional não ia aguentar, imagina, ela com 7 meses, eu longe 10 dias da guria, né? O Jeff a gente supera, mas a criança, né? Não queira O comparar. marido tudo Não, bem, mas é. o filho, né? E aí foi isso, o primeiro dia eu fiz uma chamada de vídeo e depois eu não fiz mais, porque senão eu ia ficar pensando, ela tá lá sozinha, coitadinha e tal, não ia conseguir nem render no que eu tinha que fazer e ia ficar morrendo de saudade, então não ia funcionar o trabalho. E é interessante você trazer isso, porque é justamente esses insights, contando as histórias, é que a gente vai trazer algumas coisas para as mães ou as pessoas que pretendem ser mães aí em casa. É que muitas vezes a gente precisa ter a consciência, né? O melhor seria você fazer chamadas de vídeo todo dia. Teu coração ia pedir isso. Mas racionalmente seria, eu vou sofrer e ela também. Exatamente. Né? Então, você mostrar você estando longe faz com que ela queira que você esteja perto. Você não se mostrando a ela esquece, ela não vai lembrar. Se manter ela se ocupada, adapta ao meio que ela tá ali, não né? é porque ela te ama menos, ou porque não, é porque ocupam a mente dela. Exatamente. Né? E eu acho que é muito
muito isso, assim, sabe? A gente precisa hoje, né? Ontem, por exemplo, eu estava com pessoas e aí a menina, eu observando justamente que eu trabalho com comida, comida que eu digo assim, com emagrecimento, com saúde, e preconizo muito alimentação saudável nas crianças, né? Então a menina, não quero jantar, não quero linguiça, né? Não quero, eu quero doce. Daí o pai, eu vou buscar uma comida para ti. E aí ele trouxe no prato, eram só linguiças. Não tinha uma verdura, um vegetal, não tinha nada. Daí, então eu pensei, ela deve gostar muito disso, né? Então, e ela não comeu nenhuma, empurrou, ela tem 3 anos, ficou brava, brigou com o pai, e aí uns minutinhos depois eu vi um pratinho com a torta de bolacha. Entende? Aí deu o que ela queria. Era o que ela queria. Então, a criança, ela sempre foi assim. Só que lá atrás era o brinquedo, era isso. A criança, ela sabe a chantagem que ela vai fazer, ela sabe como chegar. É claro. Ela vai testando. E exatamente isso que você está mostrando pro teu filho ali com 3 anos é o que ele vai fazer contigo com 14, 15. É a mesma coisa, só que num nível maior. Uma consciência maior, né? Isso. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que fazer, como fazer, não dá para dar tudo. Né? A gente estava muito falando nos bastidores sobre a geração Z, uma geração que a gente está contratando pessoas, elas são muito frágeis, qualquer coisa é um grande problema. Então, como é que a gente faz para os nossos filhos não serem isso ou ser um pouco diferente? Porque eles vão sofrer. Entende? Eu vejo que, eu vejo muito. Hoje em dia as mães, elas são muito isso, tem que fazer tudo pro filhinho. Não, ser mãe no meu ponto de vista, né? Não, e justamente, a gente está aqui para defender 4 estilos diferentes de ser mãe. E não estou aqui para julgar nada, nem julgo o comportamento de ontem que eu vi, mas eu julgo em relação ao que isso lá na vai frente trazer lá vai no repercutir. futuro, não só na alimentação, que não é legal, mas ensina a postura na do educação pai com a geral, filha, né? Eu, na minha concepção, tu tem que criar o filho para ser independente dos pais. Então, tu não pode ficar ali bajulando e, sabe, fazendo tudo. Não, ele precisa ser independente. Caiu, levanta. Machucou, eu vou lá junto, né? O Jeff sempre diz, a Mônia é mais amorosa. Claro, a mãe, ela é um pouquinho mais, né? Mas ainda assim, a gente deixa se virar sozinha. Ela tem 1 ano e 10 meses. Ela leva o pratinho dela na pia, ela pega a aguinha dela, ela é bem independente para a idade dela. Mas é isso que eu quero que ela seja no futuro. Eu não quero criar uma criança frágil que qualquer coisa, ai mãe, pai, aconteceu tal coisa. É que a gente tem que pensar que a gente tem que criar o filho para o mundo. Exato. Senão o mundo engole ele. Né? E se antigamente o mundo já era, né? Não era aquilo tudo, imagina ali na frente. Eu percebo que acho que onde a gente está perdendo a mão, né? Uma grande maioria, é que está sendo proporcionado ao filho tudo aquilo que o pai não teve. Eu não tive isso, então eu vou dar. Eu não tive aquilo, então eu vou dar. Só que exatamente aquilo que você não teve que tornou quem você é. Exatamente. Sim. Entende? Então, árvores fortes crescem com ventos fortes. E aí é mais desafiador, porque antes a gente não tinha, porque não tinha condições de ter. Hoje a gente não vai dar porque não deve dar. Entende? Você até pode ter o dinheiro para comprar aquilo. Mas, então é mais desafiador para os pais. E aí entra um Entende? outro ponto também. Tô falando no Pode, lugar de vai. todo mundo. Tá? Todo mundo. Ó, gente, vocês vão falando. Falando, Tá? se deixar eu ia jogar falando. Mas entra a questão dos avós também. Porque como os avós não puderam proporcionar muitas coisas para nós, filhos, Eles muitas querem vezes em suprir. questão de tempo e poder dar as coisas também, eles querem fazer para os netos. Né? No caso da Clarinha, ela é neta, única neta dos 2 lados da família. E a gente diz até... Gente, menos, né? A gente não pode mimar ela porque ela precisa crescer forte, né? É isso. E aí vem a questão dos avós e a gente muitas vezes tem que ficar regrando os nossos pais, né? A gente vai no mesmo ponto de novo, consciência. Consciência de falar com os avós e sabendo que sempre eles vão dar aquilo que é normal, né? Mas aí que tá o equilíbrio. Eu não proporcionava nada de celular pra minha filha, mas na casa da minha mãe eu me deixava um pouco. Então eu sabia que lá era o equilíbrio, ela precisava um pouco. Então deixa ela, não eu. Porque depois eu vou ter que negociar meu celular sempre com ela. A né? frase que a minha mãe ensinou é tudo que é demais não presta. presta. Então é um Isso pouquinho de tudo, não faz isso mal. mesmo. Até uma fase é remédio, depois é Ontem eu vi veneno. um vídeo que falava sobre ensine seu filho a ter garra. E aí eu fiquei pensando e colocando isso na minha vida, que ele dizia nesse vídeo, né, para colocar o filho no esporte para ele ter garra. E aí eu fiquei pensando, tá, mas como assim? E aí, ontem eu tive uma experiência com... meus 2 filhos fazem karatê, né? E eles fizeram um mês atrás um exame de faixa para trocar a faixa, né? E o Nicolas, que é o de 6 anos, ele não passou. Mas ele não passou porque ele ficou super envergonhado, acanhado e não fez o exame. Ele se recusou a fazer. Então, só o Mano
ganhou a faixa, eu pensei, pronto, vai se desesperar. E eu acho que isso é algo muito forte em mim, né? Eu sentei com ele e falei, Nico, você não ganhou a faixa porque você não fez, você sabe disso. Aí ele quis chorar, né? Falei, não adianta chorar, agora não vai resolver. Você não ganhou a faixa porque você não fez o exame. Então agora a gente vai conversar com o professor para ver se você consegue fazer recuperação. Aí conversei com o professor junto com ele. Ele falou, não, vamos fazer uma recuperação com ele e ele vai ter que treinar 1 mês. Nesse 1 mês, ele treinou todos os dias. Querido. O coração todos da mãe, os né? dias. Mas tem que mostrar. E assim, ó, às vezes eu ficava... Porque o meu marido, ele é muito rígido. E ele aceitou, né, entrar na minha vida com 2 crianças, né? Então, ele se propõe também a fazer um papel, né, de... Claro, não sei se é pai a palavra, mas... Com pai, de né? educador. De educador, é isso, é né? ótimo isso. E ele também, ele é professor de karatê também, a família inteira dele é do karatê. Então, ele tem essa disciplina muito, né? E às vezes ele pegava muito firme e eu falava, menos maneira. Porque me dava dó. Mas ontem, gente, ele fez a avaliação dele lá, sozinho na frente de todo mundo. E vocês não têm noção de como foi bonito, assim. Porque todo mundo bateu palma pra ele, eu até me emociono. Porque ele ficou tão feliz, ele deu um abraço tão forte no professor. Então, como valeu a pena, ele viu, não, eu precisei me esforçar para conseguir isso, né? Teve uma consequência, Sim. eu não consegui. Então é isso a garra, e você né? trouxe que o não seguinte, tem muito eles hoje em precisam dia. se frustrar. Se frustrar. Eles precisam ouvir não. É essa que é a Aí questão mãe da vai nova lá, geração. Bonito o teu papel, porque a mãe vai lá, muitas mães vão lá e, professor tadinho, ele vai sofrer. Passa ele, eu faço Passa ele estudar. ele. Não, o que você fez? Agora, possivelmente não vai mais ter vergonha de fazer as coisas numa Isso. apresentação, numa reunião, incrível, porque eu acho que faz parte da escolha futura dele, né? É isso que é ser mãe, é colocar ele no papel adverso e preparar. Gente, vocês estão vendo como o assunto tá bom? Até tu quer falar um negocinho, mas vou dizer pra vocês, nós vamos ter um próximo bloco. E eu acho que vai ser ainda melhor, porque a gente tá só aquecendo. Agora a gente já conhece os filhos, já tô íntima do teu. Tô conhecendo um pouquinho mais a Clarinha, assim, a gente vai conhecendo também. Eu quero ter essa serenidade, assim. Até ficando mais perto dela, Isso. porque ela fala tão doce. Sim, É só aqui. e assim, e É só mentoras aparência. também, porque uma é mentora da outra. Isso aí. Eu Uma sempre se falo que inspira ser na mãe é outra. compartilhar. Poxa, esse exemplo eu vou usar, né? Ou quando acontecer com o teu em algum momento, é exatamente isso, né? Porque às vezes nosso filho recebe uma premiação, algo que não era pra ser, aconteceu, sabe? Vai lá e devolve, não é tua. Né? Tu é frustrado. Não, a verdade é que essa medalha não é sua. Lembra que aconteceu isso, aquilo, a professora é do outro coleguinha, né? Então, assim que a gente forma pessoas melhores. E alguém tem que fazer isso, né? E a televisão, ela é muito pra isso, pra conscientizar, né? Então, gente, eu quero agradecer demais a audiência até agora, né? Quero dizer pra vocês que a escolha desse tema, né? De a gente estar aqui com essas mulheres modernas, supermães que empreendem, que trabalham, como é que a gente gerencia esse programa ou não, é justamente para dividir, compartilhar e vocês usarem essas ideias boas e as nossas falhas, né, como exemplos e evoluir na sua casa também. Já voltamos daqui a alguns minutinhos. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed.
Ângela da Acerte Colchões e Acessórios e quero lhe convidar para conhecer a loja especializada, que foi toda repaginada para te atender ainda melhor. Durante todo o mês de maio, o mês das mães, adquirindo produtos na Acerte Colchões, você concorrerá a um look tipo Clary. Mês das mães é aqui na Acerte Colchões. Estamos aguardando a sua visita na Rua Humberto de Campos, 1098. Sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde e Movimento. Estamos agora no nosso segundo bloco, né? Aqui no intervalo a gente conversou muito, foi difícil até voltar. Calma, que nós precisamos voltar, né? E o assunto é bom porque ele é do nosso dia a dia, né? É gostoso, é vivência. Tem técnica, tem sabedoria, né? Tem muitos conselhos, puxões de orelha, né? Mas choros. É gostoso. Choros aqui, emocionante. Olha que eu tô até emocionada. Quase chorei, Ju. Da história, né? É. E sobre esporte, né? Então, você tava falando sobre garra, é que o esporte ele traz muito assim, né? A disciplina, a competição, que é importante, o desafio, né? O Bernardo queria muito, ele joga basquete por Blumenau, que eu tenho que ganhar do time, aquele time lá. Primeiro tem que ganhar e ser melhor que os jogadores do teu time para ser titular. Vamos pensar aqui primeiro, porque tu ainda não é titular, né? Tu tá dividindo banco e titular. Então vamos começar a melhorar aqui para ser melhor no teu time, para depois pensar. Então ali tu já vê. E o que é para ser melhor? É treino? Né? Ele quer crescer. Não é crescer, não é só isso, precisa treinar, né? Então eu acho que o esporte, gente, é uma grande sacada, né? Só que lembrando, os pais têm que estar presentes, tem que levar, tem que buscar, tem que ver a apresentação, né? Então eu acho que é incrível. Até porque eles esperam isso da gente, né? Tipo, tá junto. Né? Eu sei que meu filho tem 2 anos e 8 meses, ele fez 2 apresentações já no Carlos Gomes. E assim, eles estão lá em cima, eles ficam procurando. Né? Não é o esporte ainda, porque ele ainda é muito pequeno, mas ele espera, tipo, vai lá e abraça, muito bem, filho, tá corajoso. Nossa, eles ficam assim, né, inflados, assim. Mas também é uma questão de oportunidade, né? Lembra, não é toda mãe, toda família que consegue oportunizar isso para o seu filho, né? Então, os meus, por exemplo, eles estão num projeto social, né? É claro que eu tenho custo de gasolina e do meu tempo de levar e buscar. Queria colocar eles em várias coisas, mas a situação na minha vida de empresária e mãe de 3 não permite. Então, eu faço o que eu consigo, né? Mas é bom você levantar isso porque a minha filha faz basquete pela prefeitura, no Baço Verde, dança pela Profamília. Gente, Blumenau tem uma oferta muito grande de esportes e danças e xadrez e jogos. E o melhor, tá, é que são polos. Então tem nos bairros. Nos bairros tem, e não é só nas escolas, é nas escolas, é associações, algumas coisas relacionadas a igrejas, enfim, qualquer local onde é mais comunitário, nas associações. Eu achei muito interessante quando você entra no site, tem um site lá, não sei se é CEMED, não sei exatamente, mas acho que é, e lá tem todas as ofertas de esportes, aonde tem, qual é a idade, né? Então, assim, incrível, assim, até esportes diferentes esse ano eu vi lá, que não é nem comum, não é os básicos, são diferentes mesmo. Então, assim, o investimento fica fácil, já não tem, é da prefeitura. Claro que tem o ir, como eu digo, mais fácil é deixar no celular em casa. É, mais fácil. Mas é o ir, é o levar, às vezes um gasto, enfim, mas a gente precisa fazer algo por eles, né? Porque o corpo, ele pede para ficar paradinho, letárgico. A gente precisa mexer essas crianças, né? Eu quero te perguntar um pouquinho, já que a gente está falando sobre essas supermães, empreender, você acha que ser mãe de um filho, depois mais uma menina, muito próximo, né? Traz aí habilidades novas, né, e diferentes aprendizados. Você acha que esses aprendizados e habilidades que estão hoje vindo na tua vida, elas contribuem na tua vida profissional? Sem dúvida, sem dúvida. Meu Deus. Eu empreendo há 11 anos e o meu filho mais velho tem 2 anos e 8. Eu sempre falo que depois que eu fui mãe, gente, eu tenho tempo. Eu tenho tempo que eu não sabia que eu tinha. Mas por quê? Eu sempre fui muito procrastinadora, sempre. Mãe, eu faço, isso aqui. Só que agora, se eu não fizer, naquele momento que eu tenho, eu não vai ter outra hora. Não vou ter outra hora para fazer. Então, eu fiquei muito mais eficiente, eu acho. Porque o tempo que eu tenho é aquele tempo e pronto. Então, e aí depois vindo a segunda filha, né? Meu Deus, aí...
Mas é claro que eu tenho muita ajuda. O meu marido também é parceirão. Eu acho que sim, as mulheres têm que ter uma boa rede de apoio, né? Muita, Isso. eu tenho dos meus pais, tenho dos meus sogros, de vez em quando, que nem sexta-feira a gente teve ali o Vale Night, minha mãe tava debilitada e os meus sogros foram com a gente no show, então eu contei com a madrinha, só que eu tenho 2 filhos, né? Então a madrinha e uma babá, graças a Deus a gente consegue isso. Mas, assim, com certeza, depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais... Não sei se é eficiente a palavra, mas... Prática, mas até assim... Produtiva, essa é a palavra. E olha só, aqui tem uma pesquisa que eu acho que é interessante, ó. É uma pesquisa da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Que aponta que 67% das mães empreendedoras no Brasil afirmam enfrentar dificuldades para equilibrar as demandas profissionais e familiares. 45% relatam sentir-se constantemente pressionadas pelo tempo. E é justamente isso, é a pressão pelo tempo que te faz ser ainda mais produtiva. E aí a mulher entende que se eu posso melhor aqui, eu posso sempre melhor. E ela tem essa busca. Não quer dizer que aqui ela, claro, entrou coisas mais na vida dela, mas essa cobrança que a gente acha que tem falta de tempo, que você possivelmente acha, poxa, eu tenho falta de tempo, mas quando tu vê, tu produz e faz muito mais coisas do que antes. Então é essa busca de ser melhor, é mais aqui de a autocobrança, né? Tá muito em cima disso. Só que o fato da gente conseguir gerir tão bem cada minuto do nosso dia gera um outro problema, que quando a gente tá sem fazer nada, a gente se sente culpada. Meu Deus, tô sem fazer nada. Isso. Né? Assim, só uma coisa Então. também, Jo. Vou dizer que, cara, a gente falando assim, parece que é tudo mil maravilhas, né? Não é. Eu sempre falo, gente, pelo menos umas 4 vezes na semana eu vou lá, dou uma choradinha, limpo, passo uma maquiagem e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, essa coisa... É claro, tu fez isso, tu já quer fazer outra coisa tem dias bons e dias ruins. A vida, ela é maravilhosa, mas tem dias bons e tem dias ruins. Então, nem todos os dias você vai tá linda, feliz, rindo e tal. Isso é em mas tudo. É na empresa, isso. é no casamento, é como Isso. mãe. Isso. E a gente tem que fazer o quê? Enaltecer, valorizar os bons e entender que os ruins a gente chama de contratempo. Isso. Porque E que vai problema é passar. estar lá na UTI, né? Isso. Então Tudo são passa, né? contratempos. Momentos bons e ruins E nós passam. estamos aqui para solucionar. O que é a mãe na vida do filho? Não é a solução? Exato. É a solução para comer, para isso, para ir para escola. Nós estamos aqui para solucionar. Esse é o nosso papel. Isso Então a gente tem que parar de reclamar muito. Eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita coisa para fazer. Essa é a nossa função, é por isso que a gente está aqui. Sim. Né? Conta novidade agora. Você escolheu esse papel. Isso. E se não escolheu, vai ter que agora assumir se está aqui. Então a gente tem que parar de lá atrás. Antes eu tinha tempo para isso, né? Eu sempre brinco, né? Desculpa, Ju, eu sempre brinco que as pessoas perguntam, como é que tu dá conta da empresa, da banda, do filho e a casa, não sei o que. Eu disse, simples, faço tudo mal feito. Eu faço tudo o que dá. O que dá. Isso Mas mesmo. uma coisa, depois que eu fiquei mãe, assim, ó, eu sempre fui muito ansiosa. Eu sempre fui muito ansiosa. E impaciente. Muito impaciente. E depois que eu tive filho, eu aprendi a ter paciência, gente. Até isso, Porque gente. assim, ó, se tu não tem paciência com teu filho, eles são lindos, eles são fofos e tal, só que eles te tiram do sério. E aí, se tu não tiver paciência... Então, essa paciência que eu aprendi com eles, eu levei pro trabalho, eu levei com os funcionários, eu levei com... sei lá, É diferente. né? e assim, ó, se tu não ficasse ali, tem muita coisa pra fazer e tal, eu sei que se eu não tivesse meus filhos, eu ia trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite. Era o que eu fazia antes. Sim. Comia só porcaria, tava inchada assim, ó, porque, tipo, estresse, né, cortisol, só comia besteira, porque eu só pensava em trabalhar. Hoje eu trabalho ainda, porque em casa, né, tem as coisas, só que eu chego em casa, o tempo é com meus filhos, o celular fica lá, eu quero comer melhor, eu quero comer Pra ser certo, exemplo pra ser pra eles, exemplo. né? Depois que eu ganhei minha filha agora, gosto disso. eu consegui emagrecer o que eu... Meu Deus, eu não lembro quando que eu tive esse peso, porque, tipo, pra mim tanto faz, sabe? Agora não, agora eu tenho uma razão porque eu quero estar bem. O meu filho, eu me arrumo, ele olha pra mim, mamãe, você parece uma princesa. Gente, meu Deus. Ó, interessante que você falou, eu quero estar bem, ser um exemplo. E tem um detalhe, eu sempre falo. Ó, a gente colocou um filho no mundo, certo? Então, quando o Bernardo nasceu, eu cheguei a 113 quilos depois dele ter nascido, enfim, foi acho que um dos maiores, até onde eu me pesei, eu acho que eu cheguei até 118, mas vamos colocar 13, que era o que eu vi na balança. E aí quando eu olhei, eu daquele tamanho, não dava conta de mim, não tinha energia, disposição, queria ter um segundo filho, meu filho nem andava e eu não tinha fôlego.
E foi quando eu comecei toda essa minha busca, né, da mudança de vida. Eu pensei, eu não coloquei um filho no mundo para eu ir embora. Porque essa conta não fecha. Eu já sei que tá sobrepeso, obesidade, ou aquela barriga sem fôlego, sem energia. Logo, vai dar daqui a pouco é eu e ele dependente, né? E assim, eu coloquei um filho para ver ele crescer, para ver ele casar, para ver ele ter a profissão dele. Enfim, aqueles sonhos que a mãe tem, né? E não para eu ir embora e deixar os outros cuidarem do meu filho. Isso. Então, acho que é bonito que você fala de eu quero ser o exemplo e eu preciso estar bem, justamente porque então não façam filhos. Se você tem um filho pequeno e está com uma barriga desse tamanho, isso é para o pai também. Não é só para a mãe. Aquela barriga que você sabe que tem uma síndrome metabólica, tem gordura visceral. Não é só a estética, né? O médico dizendo que está com gordura visceral, né? Com gordura no fígado. Por que o número maior de AVC... né, de infartos, o maior número das mortes é disso, não é câncer, não é acidentes, eu trago muitas vezes aqui. E aí, nossa, tão jovem, e foi embora. Né, um pecado, eu vejo mãe ficando com 2, 3 filhos, o pai foi. Ou também já aconteceu, o pai com dois filhos, né, e a mãe foi embora. É um azar? Algumas vezes é. Mas muitas vezes a história está sendo contada e a gente não faz nada para mudar. Então aqui vai um alerta, né? Se a gente tem filhos, não é só educação, não é só o cuidar dele, é cuidar de você. Você precisa cuidar do seu filho por muito tempo. É isso que eu estava pensando aqui enquanto ela falava. Quando eu comecei a empreender, a minha vida era um caos, uma loucura mesmo, assim, né? Eu não tinha tempo, eu trabalhava muito. E as crianças, elas ficavam jogadas. E eu me sentia culpada todo dia, né? E aí, até que um dia, o meu menino mais velho, ele fez uma cartinha. O que a mamãe faz por você? E aí ele colocou, ela faz comida pra mim. Daí eu parei e pensei, poxa, eu só faço isso? Ele não vê tudo que eu faço? Realmente, ele não via tudo que eu fazia. Porque pra eles, o que importava não tava ali, né? Então eu comecei, eu preciso mudar isso. Aí veio minha busca de autoconhecimento, de me ajudar, porque na época depressão a gente não vê, a gente não enxerga os caminhos, né? A gente não enxerga que a gente pode melhorar e que a gente pode fazer isso. A gente tá tão mal com a gente mesmo que a gente só vai, um dia após o outro e isso só aí, sobrevive, né? Só vai arrastando. E eu não tenho tempo de cuidar agora, né? Isso, é bem isso. É primeiro, né? Meus filhos. Só que daí ele veio com aquilo, eu pensei, o que eu vou fazer? Aí foi uma jornada de uns 3 anos, né? Só que eu comecei a inserir eles nas minhas atividades. Então, assim, quando eu ia fazer entrega, eles iam comigo. A gente botava uma música e ia cantando música no caminho. Vamos fazer comida, eu tentava colocar eles junto. Aí, na hora de dormir, eu não fazia oração. Hoje, eles brigam comigo se eu não faço. E a gente conversa, né? A gente fica ali uns 40 minutos só conversando. Então, hoje, aí no Dia das Mães, eu recebi uma cartinha do meu menino. E aí já tinha, né? Você faz comida pra mim, você coloca a gente dormir, você conversa. A gente canta música no carro. Então, os pontos que eu tentei ir melhorando. E, gente, não é todo dia que eu consigo. Eu falho. Mas eu me cobro nessa questão. A casa, eu sou virginiana perfeccionista. Minha casa tem que estar sempre limpa. E tem dia que eu fico muito estressada, porque é só bagunça de criança. Mas também tem, gente, pelo amor de Deus. E aí eu penso, nem anda ainda. Calma. Espera ele andar. O que importa é eles, né? Eu não vou surtar. E depois que eles dormem, eu dou uma ajeitada, uma tapeada. Gente, e é isso que eu faço. uma frase que eu acho que fecha muito com o nosso programa, eu acho que é bem interessante para a fase que vocês estão vivendo agora, que eu estava numa festa e eu falei para minha tia, e estavam meus parentes, e eu falei para ela assim, nossa, meu Deus, eu não dou conta, minha casa, isso que meus são grandes, né? Sim. Toda vida, bagunça, arruma, a gente não, sabe, alguém tem que avisar que vai chegar na tua casa, tu tem que arrumar a casa, meu né? piadinha, e ainda tu tem que trancar ele nos quartinhos ali, pra eles não bagunçar, né, e tal, é aquilo, né? E eu falei pra ela, gente, eu não dou conta, aí ela olhou pra mim e falou, que bom, né, Jô? Daí eu olhei, como assim? Daí ela falou, sabe o que não é bom? Eu disse o quê? Quando eu até me emociono, quando tu entra em casa, tu sai, você entra e você sai, e ela tá sempre igual. Ninguém mexeu em nada. Do jeito que você deixou, ela ficou.
Ela disse, ou seja, Não tem vida. eu estou sozinha na minha casa. Nossa. Eu não tenho mais os meus filhos É ali. o que acontece, a Então, síndrome do ninho vazio. Né? Isso, Então, e aí ela perdeu o esposo, né? Então, que é o meu tio no caso. Então, quando ela falou isso, ela falou assim, quer dizer que tem vida na tua casa. É. E é bom, às vezes, a gente ouvir isso, porque daí eu chego em casa, às vezes, e é claro que eu tenho que puxar a orelha deles, né? Porque Essa é o prato vida podia aqui, ser é o mais copo organizada. lá. Tem vida, mas ela podia ser Aí eu falei pra ela, mas a toalha podia pendurar sozinha no box, né? A toalha não precisava estar embolada na cama, né? Mas assim, por mais que eu chame a atenção e tal, eu sempre lembro das palavras dela de que é bom, quer dizer que tem vida, né? Então, de novo, é isso, ó, por mais que o teu estilo peça perfeccionismo, deixa brincar, Sim. né? Igual nós, Ensina a guardar, mas deixa brincar, né? Os meus pais lá em casa, nós somos em 3 meninas, né? E aí, hoje tá só o pai e a mãe, sozinhos, né? E é uma depressão, assim, eles sozinhos, eles vão visitando nossas casas. Quando vê, passei lá na tua casa hoje, fiz não sei o quê. Daí foi lá na casa da minha irmã, daí, sabe? E aí, no sábado, a Clarinha fica lá, é uma loucura, né? A Clarinha chega lá, a mãe bota tudo pra ela, todos os brinquedos na sala. Eu digo, mãe, deixa a gente juntar e tal. Quando vai embora, ela diz, não, deixa, pode deixar, depois eu arrumo. Acho que ela pensa, né? E lembra quando vocês eram pequenas. E aí a gente hoje, vendeu a casa e vai morar uns meses ali com o pai e a mãe, Tão né? feliz da E a vida. gente vai acabar com a paz de vocês. Daí a mãe, não, vai ser muito legal, ela já tá mudando, já abriu o espaço no armário, vai levar uns 2 meses pra gente se mudar ainda. Já tem espaço no armário, já mudou as coisas do quarto. Eu disse, vai tá ansiosa. Super Tem uma esperando, muvuca né? agora na casa Super dela. esperando. E é interessante, quando você falou da abordagem ali, de você estar um pouco com depressão e Isso. tal, eu tô usando as falas de vocês pra gente trazer as reflexões, tá? Muitas mães sentem que não estão bem, tá? Nossa, eu tô triste, não sou mais a mesma, tem uma coisa acontecendo comigo, mas não, agora eu não tenho tempo de ver isso, porque tem meus filhos. E outra, eu não posso mostrar que eu sou frágil, eu não posso mostrar que eu estou doente. E a gente falou muito sobre um programa anterior, que a gente estava falando sobre mulheres que empreendem, onde elas têm que entregar o melhor delas, e aí elas competem com homens, então a mulher não pode dizer que está doente. Entra nisso, eu não posso chegar na empresa e dizer que eu preciso de um tratamento, eu preciso sair mais cedo, que eu preciso de um psicólogo, eu não estou bem. Mas eu vejo também, Jô, desculpa cortando a tua fala, que se cria um mundo lúdico da maternidade, que é tudo lindo, que agora tu é mãe, é lindo, sabe? É amor, sabe? Estrelas e coisas. E não é bem assim, né? Principalmente o pós-parto. Eu acho que se fala muito pouco de como realmente é. Porque todo mundo dá atenção pro bebezinho, tá? Mas e a mãe? Sabe? E o meu pedido é, se você mãe, se você vó, vê que a sua filha não tá legal, mas principalmente você marido, você sabe a mulher que tá do seu lado. Claro que ela tá mais tempo com a filha, ou talvez não tá se gostando tanto porque o corpo não tá como era antes, na fase inicial, mas você precisa ajudar. E não é pedir que ela vá atrás da ajuda e pegar na mão dela e levar ela até uma solução. Né? Então, assim, separar um tempo, procurar um profissional, conversar com outras pessoas ao teu redor, ver quem que pode ajudar, quantas pessoas que a gente atende na clínica, né? E pessoas que estão características depressivas, pessoas que estão até, não quero mais dar de mamar, eu quero voltar para minha vida profissional. A pessoa não está com controle dos pensamentos dela e depois ela se pune por ter pensado aquilo, né? Eu, às vezes, tá ali definhando de tristeza, de energia, e a mulher, ela é a energia da casa. A mulher é a energia da casa, ela precisa estar bem. Então precisa ter um esforço da família, dos filhos, para fazer aquela pessoa estar bem de alguma forma, né? Então acho que a gente precisa cuidar um pouquinho e olhar muito sobre Jeff isso, fez porque comigo isso quase 2 anos depois, né? Que eu agora estava numa fase que eu só gripada, muitas coisas para fazer e show e coisa arada, né? E aí ele disse, não, mas tu tá só doente, vamos lá na Andréia. Daí a gente foi lá na clínica, fiz o exame lá. As minhas vendo? Ele acabou de vitaminas. fazer o que eu falei. As minhas vitaminas estão todas baixas. Daí hoje nós vamos lá buscar suplementação, dar uma energizada. Eu disse, não, tá louco? Chega de ficar doente, né? E é justamente isso. Eu É um faço simples chá movimento. faço chazinho pra ele, pra Clarinha, de todo mundo, tá, mas e eu? Vai lá, faz o exame, identifica, suplementa, pum. Porque tem pessoas que abaixo de 2 vitaminas, tá? 2. E são 2. O ferro e a vitamina C. Só isso. Isso é uma delas. Tem essa composição, tem outra também, que é uma mais complicada, só 2, que a pessoa tem características depressivas total.
E aí acaba indo, às vezes, sem ter o diagnóstico, no médico, às vezes, não pegou todas as informações, remédio para depressão. E aí entra num buraco de remédio, e era 2 vitaminas. Um exercício físico, Um né? exercício que já vai ajudar, né? Tá muito relacionado, né? Gente, mas eu penso também nessa questão da depressão como uma questão cultural, né? Porque aqui no Brasil, se a gente for falar de licença maternidade, é ridículo. Porque, olha, a mulher, ela, sei lá, 4 meses, 4 6, e o homem... né? É uma semana. É uma semana, olha lá. E enquanto em alguns países lá no norte da Europa, acho que é 2 anos. E eles podem dividir 1 ano para o homem e 1 ano para a mulher. Nossa, né? seria Como mágico. é diferente, então a mulher ela tem essa sobrecarga, mas isso é muito cultural. Porque a gente não vê homem, é muito difícil, mas a gente não vê homem no pós-parto com depressão, é muito difícil. Né? A mulher tem toda essa carga, poxa, eu preciso voltar a trabalhar, ela tá sozinha, porque o homem ele precisa manter o sustento da casa, porque não tem esse... Ainda né? mais o homem empreendedor também, né? Graças a, né, eu Não tenho pode. um marido muito companheiro, né? Ele faz o papel dele, né? Então, ele tá ali sempre, ele faz o que ele pode, ele trabalha de casa, sempre pra mim, realmente, porque eu sou o tipo de pessoa, como eu tive o histórico, né, de depressão pós-parto, que precisa realmente pegar na mão e levar, porque eu não aceito ajuda, né? Então eu fico sozinha. E é bonito admitir, né? é muito eu não bom aceitava ajuda. admitir. Hoje eu consigo ter mais essa consciência, mas na época eu não tinha. Então eu me isolava lá, ficava sofrendo lá no canto. E é a realidade de muitas mulheres. E aí quando eu e a Karine, a gente se conhece uma vida inteira, né? Há 20 e tantos anos, né? E aí quando ela tava nessa fase, a gente ia lá visitar. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas não tá tudo bem. Tanto que a gente conversava, né, com o Vitor na época. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa pra ajudar ela, pra tirar ela dessa situação, né? Porque ela queria enganar a gente dizendo que tava tudo bem, mas não estava Mas tudo bem, né? porque de quem eu busquei ajuda, eu não precisava, eu não gosto de ter ajuda, porque eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente de fazer tudo sozinha, mas foi me negado, de certa forma, ou fui julgada, de certa forma, né, o meu ex-marido na época julgado, sendo que eu não aceitava isso, porque a pessoa que, por mais que hoje é meu ex-marido, esteve do meu lado naquele período difícil. Então, eu não aceito que alguém fale dele, né? Porque ele estava do meu lado, né? Hoje, o meu marido está do meu lado. Então, a rede de apoio, ela ajuda sim, mas às vezes ela bota a gente no buraco também. É isso que tá, a gente tem que ter essa Então, a noção. gente tem que ter essa consciência de se ajudar. E é isso difícil. quando nós, mulheres que temos essa proatividade, que tá sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa, nesse período que tu para tudo, tu teve um filho, tá? Agora tu não pode mais fazer tudo que tu fazia. Tu tem que cuidar pra manter a criança viva, né? A gente brinca. É um revezamento pra manter a criança viva, né? 1 ano de idade tu comemora que tu conseguiu, né? Tu Não sobreviveu. 1 ano da criança, que É tu o único sobreviveu. ser vivo que precisa de alguém para se manter Sim, vivo, né? Exatamente, e tu não se reconhece mais. Aí, no isso caso é da verdade. cesárea, no meu caso, meu pós-parto foi péssimo, porque eu já não cogitava cesárea, eu queria o parto natural em casa, tava tudo programado, né? Super retrô eu sou, né? Mas ia fazer o parto em casa, tava lindo, tudo lindo. Só que quando rompeu a bolsa, veio com mecônio. E aí, cesárea de isso aí. emergência. A maternidade, ela tem Começou ali. A gente se já. planeja verdade. e depois quando tu vê, foge tudo Mas do E teu aí isso- fiz controle. cesárea, Isso daí é não vida, podia isso fazer é- mais nada, não isso podia subir, descer a Sim. escada, varrer a casa, lavar uma roupa e tal. Eu dizia, meu Deus, como assim eu vou ser dependente de uma pessoa agora? Eu não entrava isso na minha cabeça. Exatamente. E eu acho que é bem interessante porque muitas mulheres, por criar essa ideia eu quero que Maternidade nasça assim, perfeita. eu quero que seja o menino antes da menina, eu quero... E a gente às vezes se frustra e não vira a chave. Como eu acho que... Eu vou usar um minutinho aqui nosso, e algo que acontece muito na clínica, as mulheres, elas querem amamentar. Ótimo, é incrível isso. Só que o que a sociedade, as pessoas preconizam tanto o parto normal e a amamentação é tanto, e que tá certo...
Mas que Mas a não se mulher fala que do outro não lado. consegue, ela se sente fracassada, frustrada, impotente. Então, você às vezes porque tu gostou daquilo, mas é porque tu também estudou e estava atrás de todo mundo que é mulher, o parto normal, né? Então, acho que tem que ter um pouquinho de equilíbrio, preparar que pode não ser. E tá tudo bem. E aí, a amamentação, a mulher começa a fazer o quê? Dá algum problema, e isso acontece. Eu não consegui amamentar. Eu também aconteceu o problema comigo, meus 2 filhos. E eu comprei, e faz anos, né? Eu comprei não sei o que de tirar assim, eu comprei uma que ligava na tomada, porque essa eu vou conseguir tirar leite. E eu investia alto, porque eu preciso de mamar, porque senão meu filho não vai ter saúde, não vai ser. E tudo aquilo, e eu tava assim, passando do ponto da necessidade de que eu precisava aumentar. Ali eu consegui depois, né, ajustar, enfim, me organizei. Mas eu vejo muitas mães entrarem em depressão aí. Eu não fui nem capaz de aumentar meu filho. Eu sou a mãe de que qualidade que eu não posso amamentar. Eu não isso, não aquilo. E essa cobrança do que é o melhor, e você não... Porque ainda assim, a culpa é tua, tá? Porque tua vida estressada, e ninguém sabe, né? Ou é algo aqui, ou é uma cirurgia que tu fez lá, e tá vendo essa escolha? Então, eu quero que as mães entendam um pouquinho que, gente, você fez o seu melhor e tá tudo certo. Isso é contratempos e sempre tem. E não vai deixar a desejar, porque hoje em dia tem muita tecnologia também, né? Então, trazendo isso. E meninas, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Nós temos, assim, minutinhos pra gente se despedir. Tá vendo como é um papo? Só faltava um cafezinho, assim, né? Porque, gente, é muito gostoso. Né? Nós vamos fazer o 2. Acho que não precisa ser maio do ano que vem. Não, né? Nós vamos achar uma data e nós vamos repetir esse papo. E aí vocês já vão falar um pouquinho mais como é que tá a evolução deles. No Dia das Crianças a gente pode fazer. Quem sabe. Eu acho que a gente podia trazer todos eles aqui. Não, eu tive uma ideia melhor. Vocês trazem o porta-retrato com as fotos. Tá bom, eu acho que daí a gente vai conseguir. O meu marido falou, tu não vai levar o Ravi? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Ele vai pegar o microfone e vai. Nós não iríamos conseguir, né? Ou eles ficam lá no estacionamento e no final eles entram, assim, né? Bem plenos. Só faz Mas assim. enfim, eu gostaria, Nay, que você deixasse um recado para as mães de casa, as pessoas, e falasse um pouquinho sobre, talvez, como encontra você ou o seu trabalho. Nossa, um recado em minutinhos para as mães. Eu vou tentar ser bem breve. Para mim, o principal, para sua criança estar bem, a mãe tem que estar bem. Isso eu aprendi, assim. O que é bom para mim, pode ser que não é bom para você. Por exemplo, para não ter a minha depressão pós-parto, eu voltei a trabalhar com 10 dias. Isso, nossa, tá. Sim, mas é que para mim fez sentido, porque lembra que eu falei que eu odeio ficar sozinha. Pra mim, aquele looping de trocar fralda, dar de mamar, tal, aquilo não. Eu precisei. Então, assim, ó, pra criança tá bem, a mãe tem que estar bem. Ótimo. E o que você faz pra Não estar bem? existe um padrão. Não existe um Ótimo, padrão. é isso aí. E pra me achar, né? Ok, vamos lá. Eu falei que sou farmacêutica, então eu tenho uma farmácia de manipulação só para pets. Então, vocês encontram o Animal Farma. De vez em quando eu tô lá, quase sempre, todo dia. Quando os filhos estão bem, a gente tá lá. Então, Animal Farma encontra a Nay. E a rede social, Nay Benvenuti. Lá eu falo meu Deus, é uma confusão. É filho, é obra, é empresa. A gente fala de tudo um pouquinho. Ótimo. E fala um pouquinho, um recadinho. Então, um recado eu acho que é o que todo mundo sabe, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente tem que estar mais livres a seguir o que nos faz feliz, como ela falou, né? Deixar a gente ser feliz, nos deixar ser feliz, nos permitir ser feliz, para daí passar isso para as nossas crianças. E vocês me encontram, não só eu, mas como minha mãe também, no Instagram, @atelier, sem o R, tá? Amor de Sobra. Eu e minha mãe, a gente produz peças de roupas feminina com sobras de tecido. E lá vocês vão rir muito, porque a gente é super desastrada e muito natural. Então a gente tá todo dia lá nos stories. Ótimo. Tá bom? Isso aí. E aí, me conta como é que acha você e dá um recadinho para as pessoas. O meu de casa, recado Simone. para as mães é que a gente tem que seguir sempre a nossa intuição, porque as pessoas vão falar um monte de coisas, mas segue a tua intuição lá dentro do teu coração. Cada mãe sabe o que é bom para o seu filho, né? E para me encontrar, Moni Asman 2 no Instagram, ou Pressure Again, ou Casarão dos Sonhos. São várias vertentes. Se quiser acompanhar a Clarinha,
Clara P. Assmann também no Instagram. Já tem Instagram. Claro, porque senão a minha vida era só a Clarinha no Instagram, eu separei as coisas. Tá. Então, gente, eu quero agradecer demais, né, a audiência. Eu tenho certeza que foi muito divertido o programa de hoje. Eu acho que tem vários aprendizados e esse é o nosso intuito, né? Espero vocês no nosso próximo programa. Quero agradecer a Monique Modas, que hoje me vestiu, né? Também vários patrocinadores e apoiadores que a gente tem, a Metissa também. Quero agradecer demais. Muito obrigada e até semana que vem. Estou esperando vocês. Tchau, tchau.